Se você não mudar a forma como se enxerga, nada na sua vida vai mudar, porque o mundo só responde à imagem que você carrega por dentro. Enquanto você duvida de si mesmo, a vida passa. E alguém menos preparado, mas mais decidido, ocupa o lugar que poderia ser seu. Nada muda até você mudar a conversa que tem com você mesmo quando ninguém está ouvindo. Quem espera perder, já perdeu antes mesmo de tentar. Seu corpo denuncia aquilo que sua mente decidiu aceitar. Medo não é falta de fé. É fé no pior cenário possível. E enquanto você alimenta esse monstro, ele rouba sua vida em silêncio. Grandeza não nasce no dia da vitória. Ela nasce nos dias comuns, quando você escolhe fazer o que precisa mesmo, quando ninguém está olhando. Hoje você vai entrar em uma jornada profunda sobre identidade, mente e transformação. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a forma como você pensa molda a sua postura, suas escolhas e o seu destino. Vai enxergar como a expectativa que você carrega no corpo revela a vida que você atrai. E vai descobrir que a batalha entre fé e medo acontece dentro da sua própria mente, e que é você quem decide quem vence. Este é um convite para despertar, para assumir o controle da sua... Hoje você vai entrar em uma jornada profunda sobre identidade, mente e transformação. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a forma como você pensa molda a sua postura, suas escolhas e o seu destino. Vai enxergar como a expectativa que você carrega no corpo revela a vida que você atrai. E vai descobrir que a batalha entre fé e medo acontece dentro da sua própria mente. E que é você quem decide quem vence. Este é um convite para despertar, para assumir o controle da sua história e para expandir a grandeza que já existe dentro de você. Respire fundo e venha comigo para o conteúdo. Há algo muito poderoso acontecendo na sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não perceba. A maneira como você se enxerga por dentro está moldando silenciosamente a forma como o mundo responde a você por fora. E talvez ninguém tenha te contado isso de forma clara, mas o mundo não está reagindo ao seu potencial. Ele está reagindo à sua percepção de si mesmo. Se, no fundo, você acredita que é pequeno, o mundo te encolhe. Se, no fundo, você acredita que é forte, o mundo se reorganiza para reconhecer essa força. Talvez você já tenha sentido que estava fazendo tudo o que podia, mas mesmo assim parecia invisível. Talvez você já tenha carregado aquela sensação incômoda de que nasceu para algo maior, mas sempre fica preso naquele pensamento silencioso que diz: quem sou eu para isso? Eu entendo, porque antes de qualquer conquista real, existe um momento interno, um momento em que você precisa mudar o espelho antes de tentar mudar o cenário. Eu me lembro de uma conversa com um treinador de atletas olímpicos. Ele me disse algo que transformou a maneira como eu via o comportamento humano. Ele disse: eu sei quem vai vencer antes de ver qualquer desempenho. Basta observar o jeito que o atleta entra no treino. Segundo ele, existem dois tipos de competidores: o que carrega a identidade de campeão e o que carrega a identidade de dúvida. O primeiro entra como se o ambiente pertencesse a ele. O segundo entra tentando ocupar o menor espaço possível, como se pedisse desculpas por existir ali. E então ele completou: o corpo apenas executa aquilo que a mente já decidiu ser verdade. Esse momento me fez entender que a verdadeira força não está na técnica, nem no talento, nem no privilégio. Ela está na convicção, está no olhar, está na postura, está na decisão interna que antecede qualquer passo. Porque a identidade sempre vem antes da performance. Sempre. E sabe o que isso significa para você? Significa que, antes de tentar agir como alguém confiante, você precisa acreditar que é alguém confiante. Antes de tentar ser grande,
Você precisa se permitir sentir que nasceu para a grandeza. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita ser possível para você. Quando você se vê como alguém pequeno, suas palavras encolhem, seus gestos diminuem, sua energia some. Mas quando você decide que nasceu para mais, tudo muda. O jeito de andar, de falar, de olhar. Nada disso é fingimento. É alinhamento. Não é arrogância. É identidade. E hoje eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Ajustar a forma como você se vê. Endireite a postura. Respire. E permita-se sentir que você pertence ao lugar onde deseja chegar. Porque quando a mente finalmente aceita essa verdade, as ações começam a se transformar naturalmente. E é exatamente essa mudança interna que abre portas que antes pareciam trancadas. E isso nos leva a algo ainda mais profundo sobre confiança, algo que quase ninguém entende, mas que transforma completamente a forma como você age no mundo. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, nos ajude a continuar espalhando essa mensagem. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. E, se quiser apoiar ainda mais essa missão, torne-se membro. Assim você tem acesso a conteúdos exclusivos e faz ainda mais parte de quem acredita que o sucesso deixa pistas. Agora vamos para o vídeo. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisam sentir confiança para depois agir. Mas essa é a ilusão que mantém tanta gente parada. A confiança não aparece antes do movimento. Ela nasce dentro do movimento. Ela cresce quando você faz aquilo que dizia para si mesmo que não era capaz. E é justamente por isso que tanta gente nunca começa. Porque estão esperando um sentimento que só existe depois da decisão. Eu aprendi isso observando minha própria vida. Existiram momentos em que eu não tinha clareza, não tinha experiência, não tinha segurança alguma, mas eu tinha uma decisão interna. Eu vou agir mesmo assim. E toda vez que eu dava um passo nessa direção, algo dentro de mim mudava. Era como se o corpo estivesse me dizendo: obrigado por me provar que eu posso. As pessoas acham que confiança é um dom, uma característica que alguns receberam e outros não. Mas confiança é uma disciplina, é uma escolha diária. É você decidir que não vai se encolher diante daquilo que assusta. Porque a verdade é que ninguém acorda se sentindo pronto. Ninguém se olha no espelho e pensa: hoje estou completamente preparado para mudar minha vida. Isso não existe. O que existe é um compromisso com a ação antes da perfeição. E quando você começa a agir antes de se sentir pronto, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a te acompanhar. Ela percebe que você está indo e ela se adapta. Ela aprende com você. Ela entende que você não está mais disposto a negociar com a dúvida. E, de repente, aquela insegurança que te acompanhava por anos começa a perder força. Não porque desapareceu magicamente, mas porque você parou de alimentá-la. Eu já vi pessoas brilhantes travarem por causa de um único pensamento: e se eu não for bom o suficiente? E também já vi pessoas comuns alcançarem resultados extraordinários simplesmente porque decidiram agir primeiro e pensar depois. O mundo recompensa essa postura. O mundo responde àquele que caminha com convicção, não porque ele sabe tudo, mas porque ele decidiu avançar mesmo sem saber. E talvez você esteja vivendo esse dilema agora, esperando o momento perfeito, esperando se sentir mais forte, esperando ganhar confiança para então começar. Mas deixa eu te dizer algo que pode virar a chave dentro de você. A confiança que você está esperando só aparece quando você começa. Ela não está escondida no futuro. Ela está escondida no primeiro passo. Então, respire fundo e permita-se agir. Mesmo que sua voz trema, mesmo que seu coração acelere, mesmo que uma parte de você ainda duvide. Porque é assim que a confiança nasce. Não como um presente, mas como uma consequência da coragem. E é exatamente por compreender isso que podemos avançar para um ponto ainda mais profundo.
A mente como o centro de controle de tudo aquilo que você faz, sente e se torna. Quer continuar? Basta pedir. Tudo o que você faz começa antes do movimento, antes do gesto, antes da palavra, antes da atitude. Existe um pensamento. E é esse pensamento que comanda todo o resto. A mente é o seu verdadeiro centro de controle, o painel onde suas escolhas são fabricadas e de onde cada ação nasce. A maioria das pessoas acredita que a vida muda quando algo externo muda, mas a realidade é muito mais simples e muito mais profunda. A vida muda quando a mente muda. Eu já observei isso inúmeras vezes, em mim e nas pessoas ao meu redor. Não importa quão talentoso alguém seja, se a mente dessa pessoa está programada para hesitar, o corpo vai hesitar. Se a mente está programada para esperar fracasso, as atitudes vão refletir esse medo. O corpo é apenas um mensageiro obediente. Ele segue as ordens que recebe. Ele se encolhe se a mente diz, não sou capaz, e se expande quando a mente afirma, eu pertenço a esse lugar. E isso se manifesta até nos detalhes mais simples. É impressionante como alguém que acredita que vai perder se movimenta com cautela, evita o olhar, diminui o tom de voz, como se estivesse pedindo desculpas por tentar. Já alguém que acredita na vitória, mesmo que ainda não tenha nenhuma prova concreta, fala com firmeza, anda com segurança, respira diferente. A energia muda, o ambiente reage. As pessoas ao redor percebem, mesmo que não saibam explicar o porquê. A postura, a voz, o ritmo, a presença, tudo isso é apenas o reflexo do que está acontecendo internamente. Não é o corpo que molda a mente, é a mente que instrui o corpo. Primeiro você pensa, depois você se move. Primeiro você acredita, depois você age. Primeiro você decide, depois você executa. E a parte mais poderosa dessa verdade é que você pode reprogramar esse sistema. Você pode ensinar sua mente a esperar o melhor. Você pode treinar sua mente a se comportar como alguém que merece, que pertence, que é capaz. Porque a mente não sabe distinguir entre imaginação e realidade. Ela apenas responde ao que é repetido com consistência. Se você alimenta a mente com dúvida todos os dias, ela transforma a dúvida em comportamento. Mas se você alimenta a mente com convicção, ela cria uma identidade que te impulsiona para frente. Eu vivi isso inúmeras vezes. Houve momentos em que a única ferramenta que eu tinha era a minha mente. E foi justamente nesses momentos que eu percebi o quanto ela era poderosa. Quando eu me convenci internamente de que eu era capaz, meu corpo encontrou caminhos que antes pareciam impossíveis. Quando eu me convenci de que eu tinha valor, as oportunidades começaram a aparecer. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque eu mudei a maneira de me apresentar ao mundo. Você pode estar vivendo batalhas agora que parecem grandes demais. E talvez esteja tentando resolver tudo com força, com rapidez, com esforço físico, com ação desesperada. Mas nada disso vai funcionar enquanto a mente não estiver alinhada com aquilo que você quer conquistar. A mente é o timão, o resto é consequência. Por isso, antes de qualquer grande mudança, existe uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. O que a minha mente está me dizendo para ser? Porque é essa resposta silenciosa que vai determinar sua postura, seu comportamento e seu destino. Quando a mente decide que você é forte, você age com força. Quando a mente decide que você pertence, você entra nas situações com autoridade. Quando a mente decide que você nasceu, para mais, sua vida começa a refletir exatamente isso. E é esse entendimento que abre caminho para a próxima parte. A diferença entre quem espera a vitória e quem espera a derrota. E como essa diferença muda absolutamente tudo o que você projeta para o mundo. Existe uma diferença profunda entre alguém que espera vencer e alguém que espera perder.
E essa diferença aparece muito antes do resultado. Ela aparece no corpo, aparece nos olhos, aparece na forma como a pessoa entra em uma sala, como ocupa o espaço, como respira. E essa diferença não tem nada a ver com capacidade técnica, com experiência ou com talento. Tem a ver com a convicção silenciosa que nasce dentro da mente antes de qualquer ação. Eu já vi pessoas extraordinárias se diminuírem porque, internamente, esperavam perder. E também já observei pessoas comuns impressionarem o mundo porque, lá dentro, carregavam a expectativa da vitória. A mente não esconde aquilo que acredita. Ela vaza pelo corpo. Ela se manifesta em cada detalhe. No jeito de caminhar, no tom da voz, na firmeza do olhar. A expectativa interna molda a presença externa. Quando alguém acredita que vai vencer, ainda que não saiba exatamente como, o corpo reage a essa crença. A postura se endireita. O passo fica mais firme. O olhar se torna mais decidido. A pessoa fala como se suas palavras realmente importassem. Ela se mexe como alguém que pertence, que tem algo a entregar, que tem o direito de estar ali. O ambiente sente essa energia. As pessoas ao redor respondem. É como se a convicção criasse uma vibração que reorganiza tudo ao redor. Mas quando alguém espera perder, o corpo denuncia essa derrota antes mesmo que ela aconteça. A postura encolhe. Os ombros caem. A respiração fica curta. A voz perde força. A pessoa evita o olhar direto. Ela se coloca em segundo plano, como se tentasse passar despercebida. Não é fraqueza, é programação. O corpo apenas está obedecendo o que a mente está dizendo para ele ser. E isso vale para todas as áreas da vida. Alguém que entra em uma conversa esperando não ser ouvido, fala com insegurança. Alguém que entra em uma reunião esperando ser rejeitado, evita participar. Alguém que entra em um desafio esperando falhar, se sabota sem perceber. Não porque quer, mas porque sua mente está narrando um roteiro de derrota e o corpo está apenas seguindo as instruções. A grande virada acontece quando você percebe que a sua presença comunica sua identidade antes mesmo de você abrir a boca. As pessoas sentem quem você acredita ser. Elas reagem à energia que você projeta. E essa energia nasce da expectativa que você alimenta dentro de si. Expectativa de vitória cria comportamentos que aproximam você da vitória. Expectativa de derrota cria comportamentos que te conduzem exatamente para aquilo que você teme. Eu aprendi que, antes de qualquer grande mudança, existe um ajuste interno que precisa ser feito. Você precisa ensinar a sua mente a esperar o melhor. Não esperar por arrogância, mas por consciência. Não esperar porque tudo é fácil, mas porque você sabe que se movimenta com intenção. Quando você decide que pertence ao lugar onde quer chegar, o corpo responde. Quando você decide que é capaz, a voz assume essa postura. Quando você decide que merece, a energia muda, e o mundo sente isso. E é aqui que chegamos a um ponto essencial. Toda essa dinâmica entre vitória e derrota acontece dentro da mente antes de acontecer na vida. E a maior batalha que você vai enfrentar não está lá fora, mas dentro de você, entre a fé no melhor e o medo do pior. Às vezes, a maior guerra que eu já enfrentei não estava fora de mim, estava aqui dentro. E talvez você conheça esse campo de batalha também. É aquele lugar silencioso, onde duas forças lutam pela liderança da sua vida: a fé e o medo. E o mais curioso é que ambas dependem exatamente da mesma coisa: imaginação. A diferença é que a fé imagina o melhor, o medo imagina o pior. A fé projeta possibilidades, o medo projeta ameaças. E é nessa escolha silenciosa que o seu futuro começa a tomar forma antes mesmo de você dar o primeiro passo. Eu passei muitos anos acreditando que medo era apenas um sintoma do mundo externo.
uma reação ao que estava acontecendo à minha volta. Até o dia em que percebi que o medo não sabia nada sobre a realidade. Ele não precisava de fatos. Ele só precisava de espaço. Espaço para crescer dentro da minha mente. Espaço para narrar histórias que não eram verdadeiras, mas pareciam convincentes demais para serem ignoradas. E quando eu dei espaço ao medo, meu corpo respondia como se tudo fosse real. Tensão, insegurança, dúvida, energia baixa, visão estreita. Era como se eu estivesse vivendo um filme inteiro de tragédias que nunca tinham acontecido. Então um dia eu decidi testar o oposto. Decidi dar espaço à fé. Não a fé religiosa necessariamente, mas a fé como força mental, como energia criadora, como esse movimento interno que diz: e se der certo? E se existir um caminho? E se eu for capaz? E foi impressionante perceber como meu corpo reagiu. A postura mudou, a respiração mudou, o foco se expandiu, a energia subiu, e algo dentro de mim começou a agir como se o futuro já estivesse colaborando comigo. É por isso que eu digo: o mundo lá fora reage ao que o mundo aqui dentro decide acreditar. A sua mente é uma fábrica de realidades. Ela está produzindo narrativas 24 horas por dia, e você está vivendo de acordo com a que escolhe alimentar. Se você alimenta o medo, você reduz suas possibilidades. Se você alimenta a fé, você amplia sua capacidade. E nenhuma dessas escolhas depende de circunstâncias perfeitas. Depende apenas da decisão de assumir o comando do que você autoriza ocupar seus pensamentos. Eu já olhei para desafios enormes, situações aparentemente impossíveis, momentos em que a lógica dizia: não tem saída, e mesmo assim, a fé sussurrava: tenta mais uma vez. E toda vez que eu segui esse sussurro, algo novo se abriu. Não porque a fé resolve tudo magicamente, mas porque ela me coloca em ação. Ela me mantém criativo. Ela me mantém atento às oportunidades. Ela me dá acesso a uma força que o medo sempre rouba. Quando você escolhe fé, você não elimina o medo. Você apenas coloca ele no lugar certo. Ele deixa de ser o comandante e vira um observador. Ele existe, mas não decide. Ele aparece, mas não domina. E é aí que a vida muda, porque você finalmente para de viver como refém das narrativas internas e começa a viver como o autor delas. Então, eu quero que você pense nisso com honestidade. Quem está liderando o seu mundo interno agora? Quem está escrevendo os cenários da sua mente? A fé, que cria caminhos? Ou o medo, que inventa prisões? Porque no final do dia, você não se move pelo que é real. Você se move pelo que acredita ser real. E a escolha entre fé e medo é a escolha entre expandir e encolher, entre avançar e paralisar, entre criar e sobreviver. E se hoje você decidir escolher a fé, mesmo que seja só um pouco, mesmo que seja só por um minuto, mesmo que seja só para dar um passo, você vai perceber que a vida responde. Sempre responde. Basta você começar. A verdade é que a grandeza nunca chega de repente. Ela não aparece como um momento mágico, um lampejo inesperado ou uma virada que cai do céu. A grandeza nasce do cotidiano, das escolhas pequenas, repetidas, muitas vezes invisíveis, daquilo que você faz quando ninguém está olhando, da intenção com que você se levanta, da energia que coloca em cada movimento simples. Eu demorei para entender isso, porque por muito tempo procurei grandes sinais, grandes confirmações, grandes evidências, até perceber que tudo o que realmente transforma a vida começa em passos tão pequenos que parecem insignificantes, mas que, somados ao longo dos dias, constroem uma força que muda destinos inteiros. Eu descobri que a grandeza acontece quando você decide ser maior do que o seu cansaço, maior do que as suas desculpas, maior do que as suas velhas histórias.
Ela acontece quando você escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não está motivado. Porque motivação é um momento, mas intenção é uma direção. E é essa direção que molda o caminho. É essa direção que ensina a sua mente e o seu corpo a agirem alinhados com a vida que você quer criar. E muitas vezes, a construção da grandeza é silenciosa. Não tem aplausos, não tem resultados imediatos, não tem reconhecimento. É aquele treino que ninguém vê, é aquele hábito que ninguém entende, é aquele compromisso que você cumpre mesmo quando ninguém está cobrando. E é justamente nesses momentos que você está plantando o que mais tarde vai florescer como algo extraordinário. Porque o extraordinário nasce do ordinário feito com consciência, repetição e propósito. Eu me lembro de dias em que parecia que nada mudava. Eu dava tudo de mim e ainda assim tudo parecia igual. E foi nesses dias que eu precisei lembrar que progresso não é sempre visível. Às vezes, a evolução é subterrânea. É como uma semente embaixo da terra. O fato de você não ver nada não quer dizer que nada esteja acontecendo. Muitas vezes, o processo mais poderoso está acontecendo onde seus olhos não alcançam. E quando a vida finalmente coloca algo diante de você, uma oportunidade, uma pessoa, um desafio, é ali que você percebe que estava sendo preparado o tempo todo. E é por isso que eu digo: grandeza não é um destino, é uma identidade construída diariamente. É uma forma de viver. É um compromisso com a versão de si mesmo que você ainda está desenvolvendo. E cada pequena ação funciona como um tijolo. Cada repetição fortalece um músculo invisível. Cada decisão alinhada cria uma vibração interna que atrai o futuro que você quer experimentar. Você não se torna grande no dia da vitória. Você se torna grande nos dias em que ninguém vê o que você está fazendo. A vida está sempre observando como você se comporta quando nada parece acontecer. Porque é ali que você revela quem você realmente é. E se você colocar intenção até nos seus movimentos mais simples, na forma como acorda, como se posiciona, como fala consigo mesmo, como trata as pessoas, como reage aos desafios, você vai perceber que está se expandindo. Você vai perceber que está construindo algo dentro de si que ninguém mais pode tirar. E quando esse interior estiver sólido, a vida vai começar a responder com a mesma força. Então, eu quero que você entenda. A grandeza não chega, ela se revela. Ela emerge de dentro de você quando o seu dia a dia se torna um espaço de disciplina, consciência e entrega. Ela aparece quando você percebe que cada ação carrega uma mensagem sobre quem você está se tornando. E se hoje você decidir que tudo o que faz, até o mais simples, vai carregar intenção, presença e propósito, você vai começar a sentir essa expansão. Uma expansão tão profunda que vai transbordar na maneira como você fala, caminha, pensa, cria e se relaciona. E quando esse transbordamento acontece, você não precisa mais provar nada. Você se torna a prova. Você se torna o reflexo vivo da sua própria jornada. E é aí que a verdadeira grandeza nasce, quando a vida não apenas melhora, mas se expande. Depois de atravessarmos juntos essa jornada sobre identidade, confiança, mente, expectativa, fé e construção diária da grandeza, eu quero te agradecer de verdade por permanecer aqui até o final. Nem todo mundo chega tão longe, e isso diz muito sobre quem você está se tornando. Se você sente que esse conteúdo tocou algo dentro de você e quer ir mais fundo nessa transformação, eu deixo um convite especial. Na nossa comunidade, eu disponibilizo materiais extras, exercícios, e-books de alguns vídeos e também fazemos lives para fortalecer ainda mais esse processo de mudança. É um espaço onde pessoas com o mesmo propósito caminham juntas, trocam força, clareza e apoio real.
e é totalmente gratuito para entrar. O link está logo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, antes de você sair, quero te deixar uma frase para marcar essa virada de chave. Comenta aí abaixo. Eu escolho minha identidade todos os dias. Escreve isso e assume esse compromisso com você mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que realmente transformam.